Irmãos, nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo no Catecismo Maior de Westminster. Nós entramos na sessão que fala sobre os decretos de Deus e vimos as perguntas já dentro dessa sessão, tá? A pergunta 12, e debatemos bastante na aula passada. Acho que foi muito proveitoso estar revendo e fazendo perguntas. É quase que uma prova oral, né, que os irmãos podem estar participando e avaliando o próprio conhecimento. Hoje ainda não concluímos, então, esse tema sobre os decretos de Deus, e vamos estudar hoje a pergunta de número 13. E se alguém tiver aí em mãos o Catecismo Maior, a pergunta de número 13, se puder ler a pergunta e a resposta, eu agradeço. Pergunta de número 13, do Catecismo Maior. Que decretou Deus, especialmente com referência aos anjos e aos homens? A resposta: Deus, por um decreto eterno e imutável, unicamente do seu amor e para patentear a sua gloriosa graça, que tinha de ser manifestada em tempo devido, elegeu alguns anjos para a glória e em Cristo escolheu alguns homens para a vida eterna e os meios para consegui-la, e também segundo o seu soberano poder e o conselho inescrutável da sua própria vontade, pela qual ele concede ou não os seus favores conforme lhe apraz. Deixou e predestinou os mais e desonra e a ira que lhe serão infligidas por causa dos seus pecados, para patentear a glória da sua justiça. Amém. Ok, Jair, muito obrigado aí pela leitura. De nada, pastor. Então, voltando sobre essa questão dos decretos de Deus, a pergunta que logo nós fazemos que logo nós entendemos, compreendemos com relação ao decreto de Deus, que ele é eterno, porque todos os decretos de Deus foram estabelecidos na eternidade, todos. Então, não há absolutamente nada que Deus não sabia concernente à história da humanidade, desde a queda de Adão e Eva, desde a rebelião de Satanás, que precede a própria queda do homem, desde enfim, toda a história da humanidade, tudo foi decretado antes da fundação do mundo. O número dos eleitos também foi decretado antes da fundação do mundo. E esse decreto, não somente ele é eterno, porque não depende das contingências, das situações, dos homens, para Deus decretar, simplesmente Deus decreta pela sua soberana vontade, mas esse decreto também ele é imutável. Ou seja, o número dos eleitos é tão certo que não se acrescentará nenhum nome ao número daqueles que Deus elegeu desde antes da fundação do mundo, bem como não se diminuirá nenhum nome daqueles que Deus elegeu desde antes da fundação do mundo. Essa é a imutabilidade dos decretos de Deus, ou seja, não pode mudar. Mas não somente com relação à eleição. Quando eu tenho dedicado um pouco mais a considerar em Apocalipse o sermão profético do Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, e também toda a história narrada em 7 sessões no livro de Apocalipse, que vai desde toda a história até a consumação dos séculos, isto
em 7 partes no Apocalipse, mostra a imutabilidade dos decretos de Deus. Ou seja, tudo que Deus já decretou que iria acontecer, concernente às nações, aos povos, aos réprobos, aos ímpios, né? E aos eleitos, vai acontecer exatamente como Deus assim determinou. De tal maneira que nenhum dos seus planos será frustrado. A imutabilidade, portanto, do decreto de Deus. Lembrando também que por causa, os decretos foram estabelecidos por causa dele mesmo, segundo a sua vontade. Ele não anteviu absolutamente algo em nós, para que então ele pudesse decretar salvação para uns e a perdição para outros. Como que olhando antecipadamente aqueles que seriam bonzinhos, ou que teriam uma predisposição para crer, e então ele elegeu com base nessa predisposição. Não é assim que acontece. Independentemente é como se, eu vou aqui dar uma ilustração que talvez não seja muito justa, muito correta, mas é como se ele pegasse o nome lá, só no papelzinho, sem ver quem era. Tipo assim, esse eu vou pré-ordenar para a salvação. Independentemente de cor, raça, etnia, classe social e condição também moral. A gente vai ver muita gente moral, boa, gente bacana, vão para o inferno, porque não tem Cristo. E outros, como o ladrão na cruz, a gente fala ladrão na cruz, mas ele deve ter feito coisas terríveis, porque não era só roubar alguma coisa e ia para a cruz. Ele deve ter feito coisas terríveis, de maneira que ele foi condenado à morte. Então, e ele foi um eleito também, e isso desde antes da fundação do mundo. Então, percebam, Deus ele elegeu por causa do seu nome, e que na salvação dos eleitos e na execução de todos esses decretos, o seu nome fosse louvado, adorado, que ele fosse recebesse toda a adoração, toda a glória de todos esses atos do Senhor, da história da humanidade. E isso enaltece não somente a sua sabedoria, da maneira como ele planejou todas as coisas, mas também enaltece a gloriosa graça dele, porque se estamos aqui hoje e não havendo absolutamente nada em nós que nos recomendasse a salvação, isso enaltece a graça maravilhosa do Senhor Deus. Lembrando também que os decretos de Deus, embora tenham sido planejado antes da fundação do mundo, eles são executados no tempo, na nossa história. Embora já antes de mesmo nós nascermos, já éramos eleitos do Senhor, a salvação ocorreu num determinado tempo. E Deus também, não somente num tempo oportuno, mas também os meios que nos conduziram a essa salvação. Ou seja, alguém falando do Evangelho, alguém comunicando, né? Alguém nos dando uma Bíblia, dando um testemunho. Os meios necessários para que o plano de Deus fosse executado também foi decretado por Deus. De maneira que não foi um acidente de percurso quando alguém veio e nos comunicou o Evangelho, ou nos deu um folheto, ou nos deu uma Bíblia. Não sei como que foi a história de cada um dos irmãos, mas aquele momento específico não foi um acidente de percurso, mas Deus decretou que fosse daquele jeito. Assim como agora esse momento em que nós estamos. Parece que não, mas estamos aqui e Deus já tinha decretado esses fatos antes mesmo da fundação do mundo.
para mim, tudo isso me traz muita admiração, assombro, como Deus pode controlar toda a história da humanidade e cada pessoa individualmente, apesar desses bilhões de pessoas que existem, tá? Mas também, no seu decreto, ele escolheu alguns homens para a vida eterna, não todos. A escolha é livre do Senhor, ele escolheu. Como disse, não havia absolutamente nada em nós que nos recomendasse a graça, e ele nos escolheu. Então, nos escolheu para a vida eterna. Ele estabeleceu os meios para alcançarmos esse conhecimento e a salvação. Deus estabeleceu os governantes do mundo. Putin lá está fazendo a guerra lá contra a Ucrânia. Aquilo ali faz parte de um plano eterno para que se cumpra a palavra do Senhor concernente ao período chamado princípio das dores, onde haveria guerras, rumores de guerras, essas coisas todas. Até as pessoas que fazem isso, né, nas palavras do apóstolo Pedro, ao dizer para aqueles homens que haviam crucificado a Cristo, ele diz, olha, Deus ordenou isso, Deus havia estabelecido isso antes da fundação do mundo. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, mas vós matastes o autor da vida, vocês fizeram isso. Então, Deus faz de tal maneira que a responsabilidade do homem não seja afetada. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. E também, segundo o poder soberano, e que não pode ser prescrutado, né, esse poder de Deus, esse decreto de Deus, que é feito de acordo com o conselho da sua vontade, ele também preteriu alguns, e preordenou o restante deles a desonra e a ira. Como Deus, o apóstolo Paulo vai falar em Romanos, que ele usa de misericórdia para quem ele quer usar de misericórdia, e ele também endurece o coração de quem ele quer endurecer o coração. E há injustiça da parte de Deus nisso? O apóstolo Paulo vai dizer de modo nenhum. Não há injustiça nenhuma em ele pegar do mesmo barro, fazer um vaso de honra, e do mesmíssimo barro fazer um vaso de desonra. A ideia é um vaso que é colocado na sala como enfeite, bonito, né? É o vaso de honra. E o vaso de desonra seria um vaso onde, na cultura romana, usava-se para as pessoas jogarem dejetos, vômitos das suas festas, da bacanalha, e por aí vai. Então, ou coisas ali, né? Excrementos. Então, vaso de desonra, do mesmo barro. Então, ele preteriu e preordenou o restante deles a desonra e a ira, que lhes serão infligidas por causa dos seus próprios pecados. Novamente lembrando, eles não estão sendo condenados porque Deus está fazendo eles pecar. Deus não aceitou estes, preteriu, e assim preordenando eles para a condenação e a ira eterna, por causa dos seus próprios pecados. Eles são culpados da sua própria queda, da sua própria condenação. Tá? Então, nós vamos ler alguns textos aqui, eu convido agora os irmãos para fazerem a leitura. 1 Timóteo 5:21. Alguém pode ler? Primeira Timóteo 5:21. Leamos. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Ok.
O Júnior até colocou aí o texto na tela, né? Mas o irmão já tinha aberto aí. Primeiro, então, Timóteo 5:21, né? Como diz o apóstolo Paulo, né? Guarde esses conselhos perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos. Percebam que há uma eleição angelical também. E quem são esses anjos eleitos? Essa eleição angelical são exatamente os anjos que não caíram. Percebam que eles não caíram, não porque eles tinham algum mérito, não caíram porque eles tal, não. Eles não caíram porque Deus os havia elegido para não caírem. Então, caiu exatamente o número daqueles que Deus não havia eleito para cair. Né? Então, eles não foram eleitos, não foram escolhidos. A eleição aqui, lembra, a escolha. Deus deixou esses anjos réprobos que caíram, enfim, a sugestão do próprio Satanás. Então, eles caíram porque Deus não havia os escolhido, e todos aqueles que ele escolheu não caíram. Tá? Não sei se os irmãos já haviam entendido ou já percebido sobre a eleição angelical. Então, aqui fala sobre isso, essa verdade, e os anjos eleitos. E Efésios, capítulo 1, verso 4 ao verso 6. Novamente, quem achar pode ler. Se os irmãos encontraram, amém. Se não, pode ler? Pode. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Ok. Leu 4 a 6, né? Até o 6. Até o 6, né? Até o verso 6, isso. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém, Jé. Obrigado. Amém. Então, escolheu, percebam, fala sobre uma escolha. Deus escolheu antes da fundação do mundo. Escolheu nele, na pessoa de Cristo. A escolha que Deus fez em Cristo. Lembrando que Cristo morreu por nós. E por causa de Cristo, Deus nos elege. E temporalmente, antes da fundação do mundo, ou seja, na eternidade, quando não havia nem o tempo, porque juntamente com a criação de todas as coisas foi criado também o tempo. Então, na eternidade não há tempo. Deus, ele é atemporal. Por isso, uma figura de linguagem para dizer essa atemporalidade de Deus, a Bíblia diz que um dia é como 1000 anos como um dia. Tá? Isso não podemos pegar de uma forma exata. Um dia é 1000 anos. Não. Ele está dizendo que Deus não é limitado ao tempo. E o propósito dessa eleição é sermos santos. Novamente, esse é um texto que os irmãos podem usar para aquele professor socialista, ou professor de sociologia, filosofia ou história,
que diz que Calvino ensinava que o sinal da eleição é a prosperidade. Calvino nunca ensinou isso. Mas o sinal da eleição é a função ou o propósito dessa eleição, para sermos santos. Versículo 4 de Efésios 1. E irrepreensíveis perante ele. No verso 5, nos predestinou. Essa palavra predestinou destinou antecipadamente. Aqueles que não aceitam a doutrina da predestinação querem dizer que essa palavra aqui significa que Deus previu. Ele viu antecipadamente aqueles que haveriam de querer Deus, e então Deus vai, por assim dizer, já que ele quer, então eu vou ordenar ele para a salvação. Aqui não significa isso. Significa que destinou antecipadamente mesmo para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. E aí o propósito disso tudo, propósito final, para o louvor da glória da sua graça. Tá? Então, os homens escolhidos em Cristo para a vida eterna. Ainda vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses 2, verso 13 e verso 14. Quem achar pode ler. É bom que alguns irmãos possam compartilhar, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 e o verso 14. Então, eu vou ler aqui, tá, irmãos? Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que por eles, por sua vez, sofreram os judeus. Seria mais enfocando aqui o verso 13, que o apóstolo Paulo vai dizer que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e que essa palavra, com efeito, está operando eficazmente em vós. Quando uma das acusações dos arminianos é que o calvinismo ensina que nós não precisamos pregar o evangelho, não precisamos fazer missões, não precisamos fazer evangelismo, porque o calvinista diz, se Deus elegeu esse para a salvação, ele vai ser salvo, não importa se eu fizer ou não fizer alguma coisa. Isso não é verdade. Primeiro, porque nós calvinistas, embora saibamos que Deus elegeu desde antes da fundação do mundo, e todos aqueles que estão predestinados para isso serão salvos, mas que Deus usa meios, como nós vimos a resposta dessa pergunta, número 13. Deus usa meios. E qual é o meio para que alguém possa ser salvo? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, pregar o evangelho é
é o instrumento, a pregação do Evangelho, o próprio Evangelho é o instrumento usado por Deus para a salvação dos pecadores. E por isso que Paulo pregava. Ele não é inconsistente, ele ensina que os cristãos são eleitos e ele está dizendo que eles ouviram a palavra que eles haviam pregado e que essa palavra estava operando eficazmente na vida deles. A salvação, a transformação de vida. Então percebam, Deus elege, esse é o propósito final, e ele também estabelece o meio. E também, não somente ele estabelece o meio, que é o Evangelho, mas os instrumentos que vão permitir que esse Evangelho chegue às pessoas. Ou seja, seja um evangelista, um crente comum, que vai dar testemunho para o seu amigo, seu coleguinha, né? Deus usa as pessoas. E Deus pode usar um livro, pode usar, assim como a Bíblia, uma porção das Escrituras, um folheto. Então, Deus pode usar qualquer coisa, mas, lembrando, para que se concretize a salvação no eleito, precisa do meio também. Então, nós nunca ensinamos diferente disso, tá? Por fim, vamos falar sobre a rejeição do restante da humanidade. Para concluir assim o nosso estudo, vamos ver sobre o aspecto em que Deus rejeita. Romanos, capítulo 9, verso 17 e 18. Se alguém puder achar e ler, por favor. Romanos 9, 17 e 18? Uhum. Exatamente. Pode ler, Renato, se você quiser. Tá, tô abrindo aqui. 17 e 18. Pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com este propósito. É dessa parte mesmo, né, pastor? Isso, exatamente. Mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece quem Ele quer. Uhum. E agora, no mesmo capítulo 9, Renata, lê o verso 21 e o verso 22. Verso 21. O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Uhum. Ok, muito bom. Paulo é muito contundente nessa questão. Ele fala que Faraó foi levantado exatamente para isso. Podemos dizer que, sempre lembrando, essas coisas são infligidas a Faraó por causa dos seus próprios pecados. Deus faz de tal maneira que a liberdade humana não seja violada. Deus não pegou uma faca, colocou no pescoço do faraó e disse, endureça teu coração. O coração de faraó estava endurecido por causa da sua própria dureza, né, da sua rebelião, sua rebeldia contra Deus e dos seus próprios pecados.
assim como foi Judas também. Ele não foi coagido por Deus a trair o Cristo. Ele foi seduzido pelo engano do seu próprio coração. Porque ele, a Bíblia nos fala que ele era o tesoureiro, ele guardava ali a bolsa de recursos que se usava para manutenção do colégio apostólico, dos apóstolos de Cristo, e ele desviava dinheiro. Ele já era alguém cujo coração amava mais a riqueza, mas que estava contado entre eles. Também poderíamos aí dar vários e vários exemplos, para que ninguém diga de que Deus se queixa então, já que ninguém pode resistir à sua vontade. E aí Paulo vai responder como pode o oleiro discutir como o barro pode discutir com o oleiro. E na verdade é uma questão da dureza do próprio coração. Mas vamos ver outro texto, Mateus capítulo 11, verso 25 e verso 26. Por favor, quem achar? Mateus 11, 25 e 26. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Assim foi do agrado de Deus. Percebam aqui Deus dizendo, o Senhor Jesus dizendo, na verdade, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque tu ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos. Perceba que quem oculta aqui é Deus, bem como quem revela também é Deus. Então, percebo que tanto para lá como para cá depende do decreto de Deus. Deus decreta que os sábios não sejam iluminados e que os pequeninos, os simples, sejam iluminados. E com a iluminação, a salvação, é claro. Um outro texto que eu convido os irmãos é 2 Timóteo 2,20. Segunda Timóteo 2,20. Isso, pode ler. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e prata, mas também de pau, de barro, de vidro, e outros, porém, para desonra. Ok. Ele compara aqui as pessoas a vasos. E numa grande casa há vasos de honra e de desonra, né? Assim também são os homens. Vamos agora ler Judas, versículo 4. Judas 4? Isso. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Perceba que está falando agora de indivíduos que faziam parte da igreja,
que penetraram, se introduziram com dissimulações, com encenações, mostrando, de certo modo, uma certa piedade, religiosidade, temor de Deus. Todavia, não havendo esse temor de Deus, os quais, desde muito, entenda que todo o plano de Deus, todo o decreto de Deus é eterno, tá? Não muito, alguns anos antes, algumas semanas antes, alguns meses antes, mas aqui, desde toda a eternidade, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Por isso que Jesus vai dizer, olha, tem aquele que semeia o joio junto com o trigo. Jesus já sabe que isso aconteceria. E que eles, por quê? Porque já estavam pré-ordenados para isto mesmo. Os filhos do maligno sendo semeados junto com os filhos do reino de Deus. O joio sendo semeado junto com o trigo. E os irmãos precisam discernir que na igreja visível não tem só crente. Ele diz, não, mas todo mundo lá é crente, todo mundo é batizado, todo mundo participa da ceia. Não, tem aqueles que não são nascidos de novo. E pelos frutos nós conheceremos, e não pela profissão de fé ou pela ligação que tem com a igreja, mas pela vida piedosa, tá? Então, foram pré-ordenados antecipadamente, pronunciados para esta condenação. E diz novamente que, embora estejam na igreja, são homens ímpios e que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor. Então, olha o que encontramos na igreja. Devemos ter discernimento. E, por fim, meus irmãos, o último texto para lermos, 1 Pedro 2,8. Pedro 2,8. E a pedra de tropeço e a rocha que faz cair, os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para os que também foram destinados. Para os que também foram postos, né? Eles foram postos para isso mesmo. Percebo que no meio da igreja, e aí, são pedra de tropeço e rocha de ofensa. E são esses os que tropeçam na palavra, quer dizer, eles tropeçam na palavra e eles são tropeço também e rocha de ofensa, são desobedientes e eles foram postos para isso mesmo. Então, na igreja não tem nada acontecendo fora de ordem. O que está acontecendo é o que Deus pré-ordenou. Isso não quer dizer, novamente insisto, que eu não vou buscar a pureza da igreja, a purificação, uma igreja cada vez mais santa, piedosa, mais firme no Senhor, mais abundante na obra do Senhor. Não quer dizer que nós não vamos evangelizar, falar de Cristo, já que está tudo predestinado. Isso não é a teologia calvinista, reformada. A teologia reformada diz Deus é um Deus soberano e o homem é um ser responsável. Há homens ímpios no meio da igreja e nós temos a responsabilidade de purificar a igreja, desmascarando os homens ímpios, disciplinando os faltosos para o bem da igreja. Perceba, a gente não diz, é isso mesmo, né? Estão pré-ordenados para isso, então deixe ficar aí promovendo o tropeço deles. Não, absolutamente não. Tá? Eu não sei se há mais alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação. Pastor, uma colocação, não dúvida. A questão da morte de Cristo, né? O decreto de Deus com a morte de Cristo.
nós podemos ter assim a plena certeza que tudo Deus já tinha decretado desde a eternidade, tão somente a própria morte de Cristo, né, para salvar os seus eleitos. E no versículo que acabamos de ler, né, inclusive a Bíblia da irmã e a linguagem de hoje, né, a gente acompanhando a gente tem uma diferença, mas é a mesma coisa. E assim, nós sabemos que Judas estava ali no meio ali, porque Deus já tinha decretado, né? Deus já tinha decretado. E tanto é que a morte de Cristo também foi decretada por Deus para salvar o pecador, né? Deus enviou, como João vai dizer, João 3,16, enviou o seu próprio Filho, né? Para morrer por nós, por aqueles que Ele escolheu desde a fundação do mundo. E nós sabemos assim, claro, fugindo um pouco do texto, mas assim, se Cristo tivesse desistido naquele momento, não tivesse morrido, justamente não tinha salvação, né? Não tinha salvação. Mas como o Deus é o mesmo Cristo, né? Digamos assim, 3 pessoas com a mesma essência, a minha pergunta é assim, é uma pergunta agora. Se Cristo tinha que ir para a cruz, né, no caso, fugindo desse texto aqui, pastor, é só uma dúvida aqui. Então, por que no caso que ele orou a Deus, né, pedindo que passasse dele aquele cálice, né, sabendo que ele é o mesmo Deus, por que então que ele orou, né, naquele momento? Uma pergunta, pastor. Para nos deixar exemplo. Isso. Nos deixar exemplo de como você deve se portar diante das lutas e das dificuldades. Que, embora todas as coisas estejam dentro de um plano e propósito eterno de Deus, não há nenhum erro orar para que Deus nos livre do mal. Então, nós oramos constantemente quando oramos o Pai Nosso, dizendo, livra-nos e livra-nos do mal. Então, nós poderíamos dizer, bom, já que é a vontade de Deus que eu passe por isso, então não vou nem orar pedindo para que Deus tire essas coisas. Não. Sempre lembrando, Cristo não era um masoquista que queria sofrer lá na cruz porque ele desejava sofrer na cruz. Mas ele precisava se submeter à soberana vontade de Deus. Tá? Teu áudio tá ligado, teu áudio tá ligado, Jerry. Isso, obrigado. Perdão, Então, fica-nos o ensino. Nós oramos também. Então, eu não sou daquele que diz, aconteceu um acidente, eu não vou nem... Aí nós nem oramos mais pedindo proteção divina. Porque se Deus proteger, é a vontade de Deus. Se Deus não proteger a vontade de Deus, então eu não vou mais nem orar. Então, fica nos ensina que nós somos responsáveis. Precisamos orar. Deus quer que nós oremos. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele em oração. Tá? Então, o fato de Cristo ter orado ali, sabendo qual era a vontade de Deus, ele já tinha até pré-anunciado tudo o que ia acontecer. Mas percebe que ele ora submetendo a sua vontade à vontade de Deus. Ali o problema era outro. Eu me submeter a minha vontade à vontade de Deus. Isso é difícil. Eu preciso orar para isso. Tá? Tranquilo, isso também foi claro. Tá. Sim, pastor, claro, com certeza. Na verdade, eu não tinha nenhuma dúvida, né, a questão disso. Porque o próprio Cristo ele vai dizer que ele... Aliás, o Cristo também fala, o Paulo também fala, né? Sede meus imitadores, como também sou de Cristo, né? Então, claro que o crente, o filho de Deus, tem que viver nessa terra aqui, não para fazer a vontade dele próprio, né? Mas a vontade de Deus, assim como foi na oração de Cristo lá no Getsêmani, né? Pai, todavia não seja
feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, né? Isso que Cristo disse. Então, justamente, bem esclarecido 100% agora, pastor. Obrigado. Ok, por nada. Mais alguma colocação? Ok, irmãos. Então, nós vamos encerrar nosso momento de estudo. Eu espero que esse tema que fala sobre os decretos de Deus... Sim. Eu só queria fazer uma colocação a respeito daquilo que você tinha falado sobre os arminianos achar que, pelo fato da pessoa ser calvinista ou acreditar na predestinação, não tinha necessidade dele fazer evangelismo ou as outras coisas que o senhor colocou em questão lá. Eu pensava também dessa forma quando eu comecei a frequentar, sabe? E eu acho que isso aí acontece às vezes porque a pessoa tem um conhecimento muito superficial assim da Bíblia, sabe? Porque até então eu não tinha aquele conhecimento. Como eu não tenho lá essas Coca-Cola todas, né? Por assim dizer, eu não tenho esse conhecimento todo. Mas a partir do momento que a gente vai estudando, a gente vai abrindo a mente, a gente vai tendo conhecimento, a gente vai vendo, vai começando a ter um discernimento do que de fato é. Porque através dos estudos que eu comecei a ter, aí eu pude saber que pela graça sois salvos mediante a fé. E depois eu descobri que a fé também vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, precisa ser pregado. Precisa ser exposto. Para que então a gente possa ser salvo. E isso é muito bom, porque a gente vai tendo um conhecimento e a gente para de ser enganado a si próprio, né? Eu queria deixar essa colocação aí. Que eu acho que não só eu, mas muitas pessoas também pensam da mesma forma que eu pensava antes, né? Ok, Paulo, muito obrigado pela sua participação. Primeiro, eu me alegro profundamente em você estar. Isso demonstra crescimento, tanto na graça como no conhecimento de Cristo. Isso é uma coisa boa. Então, isso parece ser uma coisa tão pequena, mas não é. Nem é pequena e nem é irrelevante. É uma coisa muito, mas muito importante. Então, que você possa crescer realmente, continuar entendendo. E talvez uma das piores coisas que existe é a pessoa achar que tem um conhecimento, ele ser tão superficial e achar que ele sabe muito. Essa pessoa tomada pela soberba intelectual nunca vai crescer e vai desandar em graves erros. O humilde é aquele que aprende cada vez mais e quer se submeter ao conhecimento da verdade. Quanto mais ele conhece, mais ele se vê pequeno e mais se vê disposto a aprender. Então, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos aí, nesse conhecimento da verdade. Tá? Amém. Então, não havendo mais nenhuma questão, nós vamos orar ao Senhor Deus e assim vamos encerrar nosso estudo.